Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra em nós. Mas boa obra de quê? A boa obra que Deus começou em nós é uma obra de nós crermos em Jesus, de recebermos o Espírito Santo, de termos esperança na vida eterna. Essa é algumas das coisas referentes à boa obra que Deus começou em nós. Também nós temos hoje acesso ao nosso Pai Celeste, temos uma vida de oração, podemos conversar com Deus. Então, essas são algumas das virtudes, algumas das bênçãos da boa obra que Deus começou em nós. Na verdade, essa boa obra que Deus começou em nós é a obra da salvação da nossa alma. Uma obra maravilhosa, que na verdade é uma obra que nos favorece. E nós não começamos nada. Foi Deus quem começou a boa obra em nós. Nós até nem sabíamos que existia isso de uma boa obra a nosso favor. Deus é que tomou a iniciativa de nos abençoar, de começar essa boa obra dentro de nós. E o apóstolo Pedro, ele fala algo muito interessante nesse contexto aí. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro está nos incentivando a termos um crescimento espiritual, a crescermos na graça e crescermos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, tem dois motivos para nós desejarmos crescer espiritualmente. O primeiro é porque nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, na sua segunda vinda. Então, nós precisamos estar preparados, crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, porque é com Ele que nós vamos nos encontrar. E também, se nós morrermos, nós também vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Mas é muito melhor, caso a gente venha a morrer, que a gente morra crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, crescendo na nossa vida de oração, no conhecimento de Deus. Então, quer a gente esteja vivo, quer a gente esteja morto, quando o Senhor Jesus vier na sua segunda vinda, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, para dar início à nova etapa da nossa vida, a nova etapa da nossa fé, que é vivermos eternamente juntamente com o Senhor Jesus. Agora vamos imaginar um bebê quando nasce. Lindinho, fofinho, que alegria, que felicidade. No entanto, espera-se que o bebê cresça, se torne um jovem, uma jovem forte, saudável, e logo depois também se transforme num adulto, num homem adulto, numa mulher adulta, responsável. Esse é o crescimento natural da vida humana. E nós, quando nós nascemos de novo, essa boa obra que Deus começou em nós, começou com o nosso novo nascimento.
quando nós cremos no Senhor Jesus. Essa boa obra teve início aí. Então, quando nós nascemos de novo, começamos a crer no Senhor Jesus, nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Nós vamos crescendo no conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. O que Deus quer que eu seja, o que Deus quer que eu faça, que tipo de vida Deus quer que eu leve. Nós vamos crescendo nesse conhecimento. E também nós vamos aprendendo a sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Aprender quando o Espírito Santo nos guia. E também nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de oração, orar, obter respostas, esperar. O nosso crescimento espiritual ele vai acontecendo pouco a pouco. Então, Deus começou a boa obra em nós. E nós cooperamos, tendo interesse pelos assuntos espirituais, pelas coisas relacionadas à vida espiritual. E nós vamos crescendo até certo ponto aqui, ó, que o apóstolo Paulo nos fala sobre crescimento espiritual. Para que não mais sejamos como meninos ou meninas, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso é sempre um problema, sabia? Sempre tem pessoas que são ministros de Satanás atuando para enganar, para trazer ensinamento errado. Funciona assim aqui na Terra. É o mistério da iniquidade. Sempre tem alguém com a Bíblia na mão, muito bem apessoado ou muito bem apessoada, falando, ensinando, até falando sobre Jesus, mas são ensinamentos errados que nos induzem ao erro. Então, quando nós começamos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos obtendo discernimento de ensinamentos que são errados, para não nos desviarmos. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo. Precisamos crescer no Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma das virtudes de crescimento na graça é quando nós reconhecemos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Porque nós não tínhamos nada. E hoje nós temos os nossos pecados perdoados. Isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Hoje nós somos filhos de Deus. Deus nos tornou seus filhos. Hoje nós recebemos o Espírito Santo. E por causa da presença do Espírito Santo conosco, nós temos uma força interior, um poder interior, para nos voltarmos o nosso coração para a presença do nosso Pai. Tudo isso é crescimento na graça, quando nossos olhos começam a se abrir para perceber esses favores que Deus nos concedeu. E parece que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus quando nós começamos a recitar muitos versículos de cor, quando nós conhecemos assim várias doutrinas da Bíblia e podemos falar várias coisas, parece que nós estamos assim crescendo espiritualmente. Por exemplo, muitos assim falam sobre a honestidade, um viver íntegro que a Bíblia ensina. No entanto, fazem um monte de coisa errada, fazem falcatrua e estão falando sobre honestidade. Muitos falam sobre o amor de Deus, que nós temos que amar, a Bíblia ensina que temos que amar, mas não conseguem amar ninguém. Aí fala sobre o perdão, que o crente tem que perdoar, dever do crente perdoar, mas está cheio de ressentimento contra um, contra outro dentro de si. E aí também falam sobre os pobres, que a Bíblia ensina a ajudar os pobres, mas a pessoa nem ajuda, ou dá só um mínimo dos mínimos. Aí fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, mas nem se prepara, só fala.
esse é o ponto. Nós podemos estar falando muito, recitando versículos da Bíblia, demonstrando um conhecimento da Bíblia, mas sem praticar. A palavra de Deus, ela não se tornou vida em nós. Nós falamos, mas não praticamos. Isso é o contrário, nós precisamos crescer na prática da palavra de Deus para termos crescimento espiritual diante dele. Nós precisamos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque foi ele que começou a boa obra em nós e ele irá completá-la. Porque nós, de nós mesmos, temos muita dificuldade em obedecer a palavra de Deus. A gente acha bonita a palavra de Deus, mas obedecer a palavra de Deus é difícil, porque tem nosso velho homem, a nossa velha mulher, a nossa velha natureza que quer se inclinar para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Então nós necessitamos desse agir de Deus. Isso que Deus falou, aquele que começou boa obra em vocês, ele há de completá-la. Precisamos que Deus complete a sua obra em nós e comece nos ajudando, nos fortalecendo por meio do Espírito Santo que habita em nós, a termos interesse e desejo de obedecer a sua palavra e os seus ensinamentos. E também é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Que Deus nos capacite para que a gente queira obedecer a sua palavra. Que Deus nos capacite e nos fortaleça a desejarmos praticar a sua palavra e a também termos mais sede da sua presença. Isto é uma obra de Deus em nossas vidas. Existe uma parte onde nós cooperamos com isso. Mas Deus é quem realiza em nós querer e o realizar. Isso é maravilhoso. E eu creio que nós precisamos orar, pedir para Deus nos abençoar, nos capacitar para que nós pratiquemos a sua palavra, para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer na nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. Vamos fazer uma oração juntos? Porque eu creio que tanto você como eu precisamos da mesma coisa da parte de Deus. Pai eterno, Pai celestial, desejamos te pedir nessa hora que, por meio da tua graça maravilhosa, tu complete a tua obra que começastes em nós. Tu nos capacite, Pai, a nós te amarmos mais. Pedimos, Deus, que tu efetue em nós o querer e o realizar segundo a tua boa vontade. Tu nos fortaleça, que tu produza em nós um desejo de obedecermos a tua palavra, de estarmos na tua presença, de orarmos mais diante de ti, Pai. Pedimos, Pai, que sejamos sustentados, fortalecidos e abençoados por ti, para podermos cooperar contigo, ó Deus, no nosso próprio crescimento espiritual, no nosso próprio desenvolvimento da nossa salvação. Te pedimos isso, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos confiar no nosso Deus e vamos cooperar aquilo que a gente compreende, que é a nossa parte, vamos fazer para que a gente desenvolva a nossa salvação, para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque daqui a pouco, você e eu vamos nos encontrar com Ele nos ares. Amém? Um abraço, paz do Senhor, e nos encontramos na próxima meditação.